Olá, eu sou o Padre Mauro Negro e falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. Querigme Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Hoje, do 8º domingo da Páscoa, domingo de Pentecostes. Começa com a ideia de 8. 8. O número 8 é o número da ressurreição. É o número da ressurreição. Sim. Esse número e essa ideia de simbologia, ela é muito antiga no cristianismo. Existem até igrejas antigas, muito antigas, que têm 8 lados, é um octógono. E lembra justamente os 8 dias que representam a ressurreição. Mas por que 8? Porque se nós consideramos o primeiro dia da semana, domingo, não é segunda-feira, é domingo. Então, domingo, aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Jesus ressuscita no domingo. Então, o 8º dia coincide com o primeiro dia de uma nova criação. Se a semana bíblica ali do Gênesis, naquela imagem mítica da criação. Começa a criação no primeiro dia, vai até o 6º dia, no 7º Deus descansa. Beleza. Mas Jesus ressuscita no domingo, que vem depois do 7º dia. Então é o 8º dia, colocando tudo isso numa sequência, e é o dia da ressurreição, a nova criação. Então, o número 8 ele tem esse significado muito forte no cristianismo. E 8 domingos de Páscoa. Nós até hoje poderíamos dizer Feliz Páscoa, e nós estaríamos dizendo de maneira certa, porque ainda é o tempo pascal. Mas o domingo, que é o 8º da Páscoa, que é o domingo de Pentecostes, encerra toda esse conjunto de celebrações que nós chamamos de tempo pascal, que começa com a vigília pascal e se estende até este domingo. Este domingo de Pentecostes tem 2 formulários de liturgia. Tem a vigília, no dia anterior ao domingo, então no sábado à tarde e à noite, e tem o dia do domingo, o dia da solenidade, Pentecostes. Eu vou aqui com vocês ver as leituras do domingo de Pentecostes. Então vamos lá. Primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. Aliás, no tempo da Páscoa, os Atos dos Apóstolos ocuparam sempre o posto de primeiras leituras. Estamos no capítulo 2, no versículo 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído semelhante ao soprar de um impetuoso vendaval, e encheu toda a casa onde eles se achavam. E apareceram umas como línguas de fogo, que se distribuíram e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os impelia. Achavam-se em Jerusalém homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ao se produzir o ruído, a multidão se reuniu e estava confusa, pois cada qual os ouvia falar em sua própria língua. Estupefados e surpresos diziam: não são todos galileus esses que falam? Como é então que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna?
partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia limítrofe de Cirene, romanos adventícios, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos os ouvimos apregoar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Essa leitura dos Atos dos Apóstolos é uma das leituras mais difíceis de serem feitas. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu fiquei muito preocupado quando alguém proclamava na celebração esse texto. Porque essas palavras aqui, elas podem confundir as pessoas. Por isso que tem que treinar bem e se submeter. Estou lendo bem? Pergunta para quem sabe. Bem, isso é uma recomendação, tá? Pentecostes era uma festa importante no mundo judaico. Páscoa e Pentecostes, essas duas festas, elas tinham duas origens. Origem pastoril, ligada às crias das ovelhas, e linguagem e significado agrícola, as primeiras colheitas. Então, eles aproveitavam esses dois momentos, separados por 50 dias, e faziam festivais religiosos, grandes momentos celebrativos, confraternizações, também podia-se fazer comércio, aproveitar aquele momento também para ter algum recurso. E entre os hebreus, isto foi elevado a um significado importante, o significado da libertação, Páscoa, libertação do Antigo Egito. De maneira que isso tem uma importância muito grande, sim. E era comum, nesta época, primeiro século da nossa era, que os judeus fossem a Jerusalém e lá, antes da Páscoa, fossem para a Páscoa, vindo de lugares distantes, e ficassem por lá esperando Pentecostes. Então tinha muita gente em Jerusalém, estava cheio de gente, milhares e milhares de pessoas. E quando acontece esse fato aqui, que foi bem de manhã, então eles têm uma presença do Espírito de Deus, que os transforma, e tem linguagem aqui. No domingo da Ascensão do Senhor, o 7º domingo, domingo passado, eu falei de teofania. Você lembra? Teofania é uma maneira de contar, é uma maneira de indicar a entrada de Deus de maneira extraordinária. Então, tem muitas teofanias no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Esta é uma teofania. É a teofania do Espírito entre os judeus. Importante isso. E os sinais de que algo extraordinário está acontecendo. Tremor de terra, vendaval, fogo que aparece sobre os discípulos, né? E aí uma revolução na história. Algo extraordinário acontece. Eles estavam totalmente reclusos e agora, de repente, eles saem e fazem e propõem e todos têm a atenção chamada. Aqui são citados povos e lugares. Eu vou repetir. Povos, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da Ásia, habitantes da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia limítrofe de Cirene. Aí, pessoas, romanos, judeus, prosélitos, são aqueles que não são do povo judeu, mas querem entrar no povo judeu. Cretenses, árabes, todos esses aqui estavam em Jerusalém para as festas de Páscoa e de Pentecostes. Eram judeus do mundo inteiro, e que estavam ali para esses momentos importantes de fé, de esperança, de celebração. E todos eles percebem aquilo que está acontecendo. Então, nós chamamos este daqui o Pentecostes entre os judeus. Entre os judeus.
uma mudança de rumo, uma nova direção. É a página do Novo Testamento que se abre para aquelas pessoas ali. E é isso que nós celebramos no Pentecostes, mas na realidade a gente até poderia considerar o seguinte, que o nosso Pentecostes, o Pentecostes para nós, que não somos de ascendência judaica, é aquele Pentecostes que acontece no capítulo 10º do mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, com Pedro. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, e Cornélio, que não era do povo judeu, recebe também ele e a sua família, o dom do Espírito. Quer dizer, o dom do Espírito é dado para todos, não é apenas para um grupo, para uma etnia. Nós podemos dizer que o dom do Espírito está até em outras experiências humanas, em outros povos, em outras culturas. Basta que para isso se viva na verdade, se viva na justiça, se procure a retidão. Esses valores, eles são universais. Agora, eu não quero dizer com isso que o cristianismo tem valores universais. Não, ele tem valores para todos. Então, para todo o universo. Mas não quer dizer que são valores genéricos. O cristianismo tem algo muito próprio, que é dele. A fé em Cristo, Senhor ressuscitado. O segmento de Deus uno e trino, isso é muito forte no cristianismo. É a própria identidade nossa que nós declaramos no creio. Bem, então o domingo de Pentecostes nos abre possibilidades múltiplas de compreender a ação de Deus na nossa história. Porque agora nós estamos falando de história. Deus age na história. Não quer dizer que Deus ele manipula os fatos, não. Deus não nos manipula. Eu faço assim porque vocês devem conhecer já, devem ter visto, aqueles bonequinhos de madeira, com pano, enfim, eles têm cordões que sobem e são amarrados nos dedos de alguém que está lá em cima, que não é visível, então, que se esconde, né, atrás de algum pano, e o bonequinho aparece lá embaixo, e então eles vão mexendo aqui os dedos, né, e o bonequinho vai mexendo lá embaixo. Isso é manipulação, né? Esses bonecos são manipulados. Então Deus não nos manipula. Outra coisa, não tem destino. Aquela ideia que dizem assim, ninguém morre antes da hora. Isso pressupõe que existe uma hora para morrer. Quer dizer, já está escrita a hora. Isso é destino. Gente, isso não é cristianismo. Isso é paganismo. Deus nos manipulando e destino é paganismo, não é fé em Cristo. Não é fé na Trindade. Deus age na história. A história pode mudar. Aliás, a revelação é a mudança da história. A transformação. Transformação é algo extraordinário no cristianismo, porque a ressurreição é a transformação da morte para a vida. Mas antes, da escravidão para a liberdade. E assim vai. Essa transformação acontece também quando eu sou batizado, quando eu me transformo. Agora, eu me transformo, mas ainda estou ali como criança ou como adulto, se eu fui batizado adulto. Mas eu posso me transformar no momento em que eu me convenço daquele batismo, e aí eu começo a agir diferente, ser diferente. Transformação. E é o Pentecostes entre aqueles que esperavam dos judeus o Messias. Mas nós que não esperamos Messias, mas o acolhemos, alguns desde criança, outros jamais na idade adulta, nós o acolhemos e o seguimos como nosso Senhor e Deus. O Salmo que nós usamos neste domingo, a igreja nos propõe, Salmo 103, diz assim: enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Renovar a face da terra não é só renovar a face, a superfície, o solo. Quando se fala terra na Sagrada Escritura, não se fala só
solo, se fala também cultura, se fala também modo de vida. Tem palavra para terra enquanto cultura, modo de vida, e palavra para solo. Aqui a ideia, o conceito é terra, não apenas o solo, mas a cultura humana. Renovai a cultura humana, transformai os valores, transformai os gestos, as experiências, as decisões. E o Salmo diz, é uma oração de bênção o Salmo. Bendize ao Senhor a minha alma, Senhor meu Deus, como sois grande. Quão numerosas são as vossas obras, Senhor. A terra inteira está repleta de vossas obras. Retirai sua respiração e elas expiram, voltando ao seu pó. Enviais vosso sopro e elas são criadas, e assim renovais a face da terra. Que a glória do Senhor seja para sempre, que o Senhor se alegre com suas obras. Que meu poema lhe seja agradável. Quanto a mim, eu me alegro com o Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Bonita esta prece. O Evangelho é antecedido, neste domingo, por uma sequência. Sequência é um canto como se fosse uma escada para a gente ascender, a gente subir a um nível de conhecimento diferente. Então, os versos da sequência abrem perspectivas para compreender melhor o que o Evangelho vai propor. E o Evangelho aqui é de João. Primeiro domingo do ressuscitado, tarde do domingo da ressurreição, é a aparição de Jesus. Vamos ouvir. À tarde deste dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então exultaram por verem o Senhor. Jesus lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. É o domingo da ressurreição e nós estamos ouvindo aqui no domingo de Pentecostes o que aconteceu na tarde daquele dia. Então Jesus aparece ressuscitado para eles. Todos estavam escondidos com medo dos judeus. E Jesus aparece. Jesus não passa pela porta, não pula a janela, não entra pelo telhado, não sobe pelo porão, não. Ele aparece. Só que ele não é um fantasma, porque ele produz som. Para produzir som tem que ter cordas vocais, tem que ter matéria. Ele é visto, ele pode ser até tocado. Se nós formos um pouco mais além nesta leitura, nós iremos ver que Jesus pede para Tomé, 8 dias depois, Tomé tocá-lo. Então Jesus é matéria, é um corpo ressuscitado. Como é que é isso? Eu não sei. O meu corpo ainda é físico, é mortal. Como é um corpo ressuscitado, deve ser extraordinário, né? Eu não sei. O meu ainda é mortal. Mas eu espero um dia ter um corpo ressuscitado também. E Jesus diz assim: a paz esteja convosco. Eu acho que Jesus, se fosse eu daria uma bronca nos discípulos, né? Porque eles não ficaram perto de Jesus e agora estão todo mundo escondido de medo. Mas o que Jesus faz? A paz esteja convosco. Aí ele mostra as mãos e mostra o lado. Sinais de que é o mesmo que estava na cruz. É o mesmo que morreu. E aí ele diz:
Como o Pai me enviou, eu envio vocês. E dizendo isso, Jesus sopra. Sopro, vento, ar. Em hebraico, ruach. Pode ser também nefesh. Mas ruach é o mais comum. Em grego, a língua que foi escrito o Evangelho, pneuma. Pneuma. Sopro, que pode ser também espírito. A mesma palavra tem esses significados. Então, recebam o sopro santo. É extraordinário, porque o esvaziamento de Deus, quando ele se faz humano em Jesus, é enorme. Mas o esvaziamento de Deus, quando ele se faz sopro, é muito maior. Porque o sopro, o vento, não tem volume. Não pode ser contido, não pode ser controlado. Ele sopra onde quer. O próprio Jesus diz isso no Evangelho segundo João para Nicodemos, no capítulo 3. O vento sopra onde quer e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas Jesus diz, recebam o Espírito Santo. Ele sopra, recebam o sopro santo que vem de Jesus. E o primeiro dom do Espírito, prestem atenção aqui. Paulo fala de dons do Espírito. E a própria igreja também, na sua doutrina, fala dos dons do Espírito. Claro, são aqueles os dons, sabedoria, fortaleza, inteligência, ciência, temor e etc. E a gente poderia acrescentar 1000 outros dons, conforme a nossa experiência. Mas tem um dom que este Evangelho nos propõe, e a gente precisa lembrar disso. O dom do perdão. Mas não é o dom do perdão sacramental que os padres dão na celebração do sacramento da confissão. Eu te perdoo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é um tipo de perdão. É o dom de perdoar que todos nós, em função do Espírito que nós temos, podemos propor a outras pessoas. Várias pessoas me disseram, padre, quem perdoa é Deus. Sim. Em mim e em você. Deus perdoa em nós, através do Espírito. E se eu perdoo, eu proponho vida. Eu sei que não é fácil perdoar do jeito que eu estou falando. Eu sei. Mas eu não estou dizendo que parte de mim o perdão, e nem de você. Eu estou dizendo que parte do Espírito de Deus. É Ele que perdoa, em mim e em você. Então eu preciso pedir o dom do perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então eu estou predisposto a perdoar, então eu também tenho o dom do perdão. E se eu tenho o dom do perdão, eu posso também perdoar. E este Evangelho eu acho extraordinário porque ele tem uma metodologia que a gente precisa aprender, que é esta. Jesus diz, recebam o Espírito, perdoem os pecados. Aí ele fala, a quem perdoardes serão perdoados. A quem não perdoardes não serão perdoados. Nossa, que responsabilidade que a gente tem, hein? Então a gente pode perdoar e não perdoar. Quando que a gente não perdoa? Quando a pessoa não está preparada para isso. Porque tem gente que não está preparada para isso. Tem gente que não está nem aí. Pede perdão para continuar fazendo mal do mesmo jeito, sem nenhum arrependimento. Então eu não perdoo você, porque você não está preparado para isto. Você é indigno do perdão. Você nem quer perdoar, você quer continuar no erro. Então eu não te perdoo. Aguenta sem o meu perdão. Agora, quando eu perdoo, eu transformo a vida de uma pessoa, se ela está realmente arrependida. Pensa um pouco nisso. Mas tem mais a segunda leitura que nós precisamos também ouvir, que é de São Paulo aos Coríntios. E diz assim, primeira carta de São Paulo aos Coríntios,
capítulo 12. Irmãos, ninguém falando com o Espírito de Deus diz anátema, excluído seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo. Judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Paulo está falando para uma comunidade que tem muitas comunidades da cidade de Corinto, na Grécia, que tem muitas riquezas, mas também tem muita miséria. Geralmente onde existe muita miséria, existe também onde existe muita riqueza, deve existir também muita miséria. Eu falo do ponto de vista humano. Então tem gente extraordinária em Corinto, mas tem gente muito ruim em Corinto. Então Paulo está dizendo, eu estou falando para vocês, os dons existem e todos provêm do Espírito e eles são diferentes, de um para outro. Eu conheci alguns padres na minha vida que eram extraordinários na maneira de falar. Ou outros eram extraordinários na maneira de se apresentar, de propor. Alguns eram extraordinários na maneira de ouvir. Outros eram extraordinários na maneira de fazer, e faziam tantas coisas. E você também deve ter conhecido profissionais da tua área, ou pessoas que te encantaram ao longo da sua vida. Cada um de nós tem dons diferentes. A gente poderia se perguntar hoje, no dia de Pentecostes, o que nós estamos fazendo com o dom que nós recebemos do Espírito? Nós estamos fazendo bom uso? Não se trata de bom uso para ganhar dinheiro, para ter sucesso e para ter fama, conforto, não é isso. O dom de ouvir, o dom de falar com respeito, o dom de ensinar, o dom de curar e tantos outros dons que a gente poderia colocar. Todos vêm do Espírito. O dom de organizar a igreja, de conduzir a comunidade. O dom de tocar, e cada vez melhor, não acomodados, mas proativos. E tantos outros dons. Sobretudo, o dom de crer. Estamos acabando o tempo pascal. Nós tivemos a chance, desde a quarta-feira de cinzas, numa caminhada penitencial, de nos controlar nos nossos vícios e fraquezas. A maioria de nós talvez não tenha dado espaço e nem tenha prestado atenção nisto. Depois veio a Semana Santa, que nos colocou perante o mistério de Jesus. A Quinta-feira Santa, que nos propõe o serviço e o sinal, a Eucaristia. A Sexta-feira Santa, que nos impacta com a morte brutal de Jesus. Incompreensível. O Sábado Santo, que nos propõe a ressurreição do Senhor. E todo o tempo pascal, que nos ensina a olhar com os olhos de Cristo, a olhar com os olhos dos primeiros discípulos. Olhos inspirados, porque estão vendo o extraordinário na história. Agora nós vamos viver a história. Nas suas alegrias, tristezas, nas contradições, nas riquezas e misérias. Eu vou viver a minha vida e você a sua, com todos os limites que as nossas vidas nos apresentam. É o tempo da fé.
O dom de crer talvez seja o maior dom que nós devemos pedir ao Senhor. A oração deste dia, que inicia a liturgia, diz assim: Pai, que pelo mistério da festa de hoje, Pentecostes, santificais a igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito e realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Que a gente aprenda isso e que a gente cresça na aceitação e na vida dos dons do Espírito. Querigma Catequese, Liturgia Dominical, Leituras, Contextos e História. Aqui, do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, eu lhes desejo graça e paz.